Boa tarde, quinto ano. Vamos começar com a apostila de língua portuguesa, página 41. Bom, hoje nós vamos ver sujeito simples e sujeito composto. Vamos acompanhando na apostila a leitura, tá? Leia a seguir um breve trecho do livro Felpo Filpo. Mas como os... Peraí, só um minutinho, deixa eu baixar aqui. Mas como os coelhos e os passarinhos foram totalmente irresponsáveis e não explicaram coisa nenhuma. Agora, responde as questões da frase a seguir. Qual é o sujeito da frase? O sujeito da frase, lembrando que é a quem ou do que eu estou falando. Nessa frase, eu estou falando de quem ou do que eu estou falando. Aqui, ó, na B, qual é o núcleo do sujeito? O núcleo do sujeito não é o resto da frase. O predicado é o resto da frase. O núcleo do sujeito é de quem nós estamos dando alguma informação. De quem nós estamos dando alguma informação nessa frase aqui? Coelhos e os passarinhos. Exatamente. Então, o núcleo do sujeito é a mesma frase, tá? Quantos núcleos do sujeito nós temos? Nós temos dois. Nós temos os coelhos e os passarinhos, tá? Então, vocês podem escrever, são dois. Coelhos e passarinhos. Porque é sobre os coelhos e passarinhos que nós estamos dando alguma informação. Você ficou com dúvida em relação ao núcleo do sujeito? Isso acontece porque essa frase tem sujeito composto. Ou seja, existe mais de um núcleo. Ou seja, no exercício B, nós temos um sujeito composto. Sujeito composto quer dizer que nós temos dois núcleos, que um é o passarinho e o outro é o coelho. Se nós tivéssemos só ou o coelho ou só o passarinho, seria um sujeito simples, porque teria informação apenas de um. Mas como nós temos a informação de dois ou mais, aí nós chamamos de sujeito composto, tá? Quando é de um só simples, de dois é composto. Ele se compõe. Sujeito simples é aquele formado por um único núcleo e sujeito composto é formado por mais de um núcleo. Observe os exemplos. Felpo Filpa e Amarílis são livros de Eva Funari. Felpo Filpa são dois núcleos. Então, que tipo de sujeito eu tenho aqui? Simples ou composto? Nessa frase, nós temos dois núcleos. O Felpo Filpa e a Amarílis. Né? De quem nós estamos falando? O que eles fizeram, né? Felpo Filpo e Amarílis são livros de Eva Funari, né? Agora, de quem nós estamos falando que são livros de Eva Funari? O Felpo Filpo e a Amarílis. A escritora Eva Funari, ó, mais um núcleo aqui, e a cantora Laura Pausini nasceram na Itália. Nós temos dois núcleos, tá? Então, aqui é um sujeito composto. O poeta neurótico, a fã dedicada e as sobrinhas de Charlot são mencionadas no livro. Olha quantos núcleos nós temos. O poeta, a fã e as sobrinhas. Também é sujeito composto, tá? Aqui vocês vão fazer no caderno de língua portuguesa. O que vocês vão fazer? Ligue cada sujeito ao seu predicado de acordo com a história. Vocês vão ler isso daqui e montar uma história aí na cabeça de vocês. E aí, qual parte vai fazer sentido? Todos o quê? Pôs-se a rir, todos engolir a tampinha, todos engolem uma tampa de cerveja, todos pensou ter engolido o apito, todos cercavam a menina.
Então, vocês vão fazer o quê? Podem fazer em conjunto, em grupo, todo mundo conversando. Qual que é o sujeito? O sujeito está deste lado. E o predicado está desse, que o predicado seria o restante da frase. Então, vocês vão ligar qual sujeito vocês acham que combina com o predicado do outro lado. Forme orações, eu vou colocar duas aqui para não ficar muito pesado. Forme duas orações com as palavras abaixo. Não, vou colocar, vou formar uma de cada. Forme orações com as palavras abaixo. As da esquerda serão os sujeitos, ou seja, presta atenção aqui para não se confundirem. As da direita são os verbos que farão parte do predicado, ou seja, esquerda, direita. Essas da esquerda, o que elas serão? Elas serão os sujeitos. E as da direita vão ser o verbo que farão parte do predicado, tá? Afirma, afirmará, afirmou, convocará, convocou. Aí vocês vão criar a frase de vocês. Pode fazer em grupos, tá? Em duplas, pode fazer todo mundo junto, conversando, perguntando. Aqui é sublinhe os predicados das orações abaixo. Vão lá na apostila, lembrar o que são frases e o que são orações, dá uma lida, conversa com os amigos para a gente memorizar o que são frases, o que são orações, e vai sublinhar só o que for, só o predicado. Não é para sublinhar o sujeito, só o predicado das orações abaixo. E acrescente um predicado a cada sujeito, ou seja, vocês vão ter que completar a frase. Separe em duas colunas, o sujeito e o predicado. Então, vocês vão fazer aqui uma coluna, vai, de sujeito, e a outra de predicado. Eita. Então, vocês vão pegar aqui. A festa acabou muito cedo. Qual é o sujeito? Vai escrever aqui. E qual é o predicado? Que ficou o restante da frase. Aí, sempre fazendo aquela perguntinha para eu achar o sujeito. O que, de quem, tá? Então, assim, de quem eu estou falando? Ou do que eu estou falando? Sempre façam essa perguntinha para acharem o sujeito. Para vocês encontrarem. Ah, o que eu estou falando? Não estou falando do que, eu estou falando, na verdade, do que. Aqui eu vou usar essa, do que. Do que eu estou falando? Da festa. Então, a festa eu sei que é o que? Sujeito. O que é bom muito tarde entra em predicado, tá ok? Só isso aqui por enquanto. Eu vou por aqui que eu estou lendo. A correção dos exercícios. Bom, vamos lá, Quintana. Agora a página 105 de matemática. Olha só. Seguindo os passos descritos acima, calcule os preços a seguir. R$500 com 15% de desconto. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma continha de multiplicação 500 vezes 15, certo? Vai dar um resultado. Faz de conta que é 0, 0, vou colocar 1. Deu um resultado. Com esse resultado, vocês vão pegar de novo 500 e vão fazer menos esse resultado que deu. E quando vocês fizerem essas duas continhas, vocês vão saber responder isso daqui. Espera aí que eu estou já escrevendo. Ó. Seguindo os passos descritos acima, calcule os preços a seguir. Vamos supor, a gente tem R$500.
Mas aí eu fui lá comprar um jogo que vocês gostam de jogar e esse jogo custa R$ 500. E aí o homem falou assim, tá com uma promoção de 15% de desconto. Como é que a gente vai saber quanto que a gente vai pagar nesses 15% de desconto? A gente vai pegar esses 500 e fazer vezes o 15. Achou o resultado, vai fazer o 500 menos esse resultado aqui. São duas continhas. Ó, aí o Monteiro falou assim, professora, deu 7.500. Eita, não escreveu. Deu 7.500, o Monteiro falou. Como nós estamos falando de porcentagem, o que nós temos que fazer com esses dois zeros? Cortar esses dois graus de 75 e fazer menos o 500. Peraí. Sempre cortem os dois últimos zeros, porque nós estamos falando de porcentagem, tá? É 425. Aí deu 7.500. Vai lá, corta os dois zeros. Aí tá, quanto deu? 75. Aí vai fazer 75. 500, desculpa. 500 menos 75. Aí você vai saber quanto vocês vão pagar. Quanto vão ter de desconto. Nos exercícios no B e no C, cortem também os dois zeros, tá? Aí, quando cortar os dois zeros, pega o que tem e faz a continha de subtração, de menos. Então, na B, vocês vão pegar 2.100, fazer vezes 60. Aí, ó, recapitulando, o que eu fiz? 6 vezes 0, 0. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. Esse zero aqui, eu abaixei ele. Aí, como nós estamos falando de porcentagem, nós temos que cortar os dois últimos zeros. Aí, na conta de subtração, eu vou fazer 2.100 menos 1.260. A gente só vai tirar os dois zeros na continha de multiplicação, na primeira conta. Na segunda continha de subtração, eu não tiro o zero. Não, eu tô dizendo. No exercício 2, aqui, ó, cadê? 2, nós vamos fazer a mesma continha. Pegar os 150, fazer vezes 20, vai dar um resultado. Só que como nós estamos falando de acréscimo, nós vamos fazer uma continha de mais. A segunda continha vai ser de mais, não vai ser de menos, tá?